Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui nesta página virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este mesmo Pai por nos conceder constantemente oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para o nosso crescimento espiritual, oportunidade para seguirmos adiante o nosso trabalho iluminativo. Por isso também agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, o Mestre dos Mestres, o Médico dos Médicos que veio à Terra para nos ensinar o caminho que leva de retorno ao Pai de infinita bondade e amor. Este Jesus de Nazaré, que nós conhecemos através dos evangelhos, que nos deixou aí exemplificados esses caminhos, mas nós temos nestes diversos caminhos um único caminho que nos leva de retorno, que é a prática do bem. Então é preciso que nós nos auxiliemos mutuamente, fazendo assim o nosso processo de transformação tão urgente e necessário, conforme nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15º, quando os Espíritos amigos nos falam sobre fora da caridade não há salvação, que o único caminho que nos conduz à salvação chama-se caridade e humildade. E nós temos esta diversidade de caminhos que são as religiões que nós temos na Terra, que todas têm como objetivo tornar a criatura melhor. Então todas elas são opções que Deus nos oferta como caminhos que leva para o mesmo ponto, que é a verdade, que é o próprio Deus. Então, por isso que agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos também aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão conosco, aqui reunidos nestas páginas virtuais, para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade, como oportunidade para o nosso esclarecimento. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E hoje o capítulo é o de número 79, que tem como título Pacifiquemos. Então aqui Emmanuel buscou como referência para estes estudos palavras de Jesus, lá no Sermão do Monte, anotação de Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 10, quando Jesus nos disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mas antes de começarmos aqui as reflexões com Emmanuel e Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli, em que Irmão José, no capítulo também que tem o número 79, Antipatia Gratuita, então o Irmão José nos traz esclarecimentos acerca daqueles comportamentos antipáticos. Então ele nos diz da seguinte maneira, que quase sempre, a antipatia gratuita tem sua origem
em pregressas existências. Então aqui ele nos diz que quase sempre aqueles processos de antipatia que pessoas têm contra nós, ou que nós mantemos ou mantivermos contra outras criaturas, tem a sua origem, ou seja, a sua gênese está exatamente não nesta vida, mas está em outro momento da nossa trajetória. E aí ele diz que a sua origem está em existências pregressas, ou seja, em existências do passado. Por quê? Por qual motivo, sem nunca ter encontrado nesta existência física uma determinada criatura, e ao primeiro contato eu me sinto antipático, energeticamente falando, com aquela criatura, ou me sinto simpático? Por que a antipatia ou a simpatia? Então aqui ele nos esclarece acerca disto, e na sequência ele diz que pode ser, inclusive, nada tenhas feito, sofrer ou sofrido de tão grave para que a aversão entre ti e outra pessoa se manifeste. Talvez não aconteceu nada, eu não tenha prejudicado a outra criatura e ela também não tenha me prejudicado, mas a nossa diferença energética é enorme. E aí ele diz ainda que os homens são ainda tão personalistas que às vezes basta pequenina discordância no campo das ideias para que se votem mútua rejeição. Então, se uma pessoa não concorda com o meu ponto de vista em determinado assunto, eu já me coloco na condição de antagonista dele ou dela. Eu já rejeito aquela pessoa já em primeiro plano. E aí ele diz que a verdade é que, se queremos ser aceitos pelos outros como somos, precisamos aprender a aceitar os outros como eles se encontram, ou exatamente como eles estão hoje. Então, se queremos ser aceitos pelas outras, se eu quero ser aceito pelas outras criaturas, eu preciso também trabalhar esse processo de aceitação. Se eu preciso ser aceito, eu também preciso aceitar as outras pessoas exatamente como elas são. E aí ele diz na sequência que toda antipatia, no fundo, é falta de afinidade. É falta de afinidade energética, afinidade recíproca ou apenas de uma das partes. Eu posso não ter afinidade com uma determinada criatura e ela se sentir afinizada por mim. Então aqui ele fala que a afinidade ou a falta de afinidade pode ser recíproca ou apenas de uma das partes. E aí ele encerra dizendo: assim porquanto o próximo com quem não te afinas pode pairar num plano de compreensão tão superior ao teu que simplesmente ignora o que por ele sentes. Então aqui às vezes uma criatura que eu não sou simpático a ela nem percebe isto, porque ela está, conforme ele coloca aqui, em um grau de superioridade bem acima da minha condição evolutiva, e ele nem vai perceber a minha antipatia em relação a ela. Às vezes ele vai até se sentir simpático em relação à minha criatura e não vai perceber essa diferença energética que eu tenho em relação a ela, ou que mantenho por ignorância minha ainda em relação a ela. Então é preciso, conforme ele nos chama a atenção aqui, é preciso que trabalhemos constantemente para e pela nossa melhoria. Sem sombra de dúvida, transformando estas antipatias gratuitas em verdadeiras simpatias, para um dia nós aprendermos verdadeiramente a nos amar, conforme nos recomenda Jesus de Nazaré. Amai-vos uns aos outros como irmãos, porque sem sombra de dúvida, todos nós somos irmãos, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, que é Deus. E aí fechamos este parêntese com o irmão José, para chegarmos aqui nas palavras de Emmanuel.
juntamente com Chico Xavier, neste capítulo 79 do livro Palavras de Vida Eterna, pacifiquemos, quando Emmanuel buscou como referência as palavras de Jesus lá no Sermão do Monte, anotação de Mateus: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aí Emmanuel começa nos dizendo da seguinte maneira, que não adianta estender a guerra nervosa. Não adianta estendermos a guerra nervosa por onde estejamos passando. É preciso trabalharmos pela pacificação, trabalharmos pela paz e em prol da paz, lembrando que a paz do mundo começa em cada um de nós, para auxiliarmos no processo de pacificação do mundo lá fora. É preciso que eu esteja em paz, é preciso que eu realize em primeiro lugar o meu processo de pacificação. Então Emmanuel na sequência diz que a contradita esperar-te-á em cada canto, porque a paz é fundamento da lei de Deus. Aqui ele nos lembra que a paz é o fundamento da lei de Deus, porque tudo no universo é regido pela paz. Estes procedimentos que não são pacíficos, isso é culpa nossa. Isso é comportamento equivocado nosso, mas tudo no universo inspira constantemente a paz, e tudo foi construído no universo e continua sendo construído por Deus exatamente pela paz e em prol da paz, tudo construído por amor de Deus em relação a tudo que existe no universo. Tudo que nós temos aqui na Terra à nossa disposição para o nosso usufruto, para a nossa manutenção física aqui na Terra, Deus fez e nos concedeu tudo isto por amor a cada um de nós. E aí Emmanuel nos diz que, neste caso, o fundamento de tudo no universo, o fundamento é a lei de Deus, esta lei maior de amor, de justiça e de caridade. E ainda ele diz na sequência: observa as catástrofes que vão passando. Vezes sem conta o homem faz-se o lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. Então aqui ele nos chama a atenção em relação a tudo que nós fazemos de errado, que o homem, em muitas situações, ou na maioria das vezes, faz-se lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre. No entanto, Deus, que é a própria paz, Deus, que é o próprio amor, Deus, em silêncio, determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando o fruto no corpo da própria flor. Então aqui ele nos chama a atenção que, por maiores sejam as catástrofes, sejam elas naturais ou catástrofe que nós provocamos por ignorância nossa, Deus, em silêncio, por amor a todos nós, determina que a erva cubra todo o espaço devastado do solo, colocando a flor na erva e formando o fruto no corpo da própria flor. E aí ele fala na sequência em relação aos vulcões, que vulcões arruinam extensas regiões. Então, quando acontecem aqueles processos naturais de erupções de vulcões que arruinam extensas regiões, Deus restaura as paisagens dilaceradas. Então Deus, por amor, Deus que é a própria paz, ele restaura aquelas paisagens dilaceradas. E ainda ele diz que maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem mais belas. Então aqui ele nos chama atenção para aquelas situações de maremotos que destroem cidades todas, mas no entanto Deus também, por amor às criaturas, indica-lhes outro lugar para a reconstrução daquela cidade destruída,
E aquela cidade destruída, é lógico, vai surgir mais bela com a nova roupagem para abrigar aquelas criaturas. E ainda ele nos diz que terremotos trazem calamidades aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Então, mesmo através desses terremotos que trazem grandes calamidades para aquelas regiões atingidas, Deus continua agindo por amor, Deus continua agindo pela paz, reajustando a fisionomia do globo. E ainda ele nos fala das moléstias. As moléstias, assim como está acontecendo neste momento, pelo qual nós estamos passando, de doença atingindo todo o orbe terrestre, classificada na condição de uma pandemia. Então ele nos diz que moléstias estranhas devastam populações inteiras. Então moléstias estranhas devastam as populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça de cientistas abnegados e liquida as epidemias ou pandemias. Quantos cientistas estão trabalhando há tanto tempo, há mais de um ano, trabalhando incessantemente para a descoberta de vacinas que já estão sendo utilizadas há algum tempo, descoberta de outros medicamentos para auxiliarem neste processo de imunização para o combate desta pandemia. Então ele nos diz aqui que Deus inspira a cabeça dos cientistas para que eles de forma abnegada, possam descobrir esses meios para a liquidação dessas epidemias ou pandemias. E ainda nos fala de outros processos que atingem aqui o nosso planeta Terra, o nosso belíssimo planeta Terra, a nossa belíssima morada, na forma de tempestades. Tempestades de quando em quando sacodem largas faixas da terra, mas Deus, pelas forças da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. Então aqui ele nos chama a atenção que Deus, pelas forças da natureza, ou seja, pelas forças naturais, faz o reequilíbrio de tudo, mesmo depois de grandes tempestades que passam arrasando quase que tudo, mas Deus, por amor às criaturas, Deus que é este próprio amor, que é a própria paz, ele restaura, por essas forças naturais, ele restaura o equilíbrio de tudo. Então, tudo no universo criado por Deus, porque tudo é criado por Deus, tudo é equilíbrio. E quando isto, num processo natural, nós achamos que está em desequilíbrio, Deus entra em ação naturalmente, reequilibrando tudo. E aí ele diz, para encerrar aqui este belíssimo capítulo, não te entregues. Mesmo nestes processos difíceis na nossa vida, mesmo com bastante dificuldades, é preciso que sigamos adiante. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Em circunstância alguma nos orienta Jesus de Nazaré, em circunstância alguma não nos entreguemos ao pessimismo. Sigamos adiante de forma tranquila, de forma serena, com aquela certeza de que a vida continua. Por mais difícil esteja no momento, por mais difíceis sejam os nossos processos de aprendizado ao longo da nossa trajetória, sem sombra de dúvida que tudo isto passará. Conforme nos fala Maria de Nazaré, tudo nessa vida passa. O único que não passa é o amor de Deus por todos nós. Então, sem sombra de dúvida, se hoje estamos passando por dificuldades, essas dificuldades amanhã não estarão mais conosco e ficarão conosco o aprendizado. Então Emmanuel nos fala desta forma: não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser agora diante de ti aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno quanto puderes, porque a paz chegará
pelas mãos de Deus. Então, tudo, mesmo que em nossa volta tudo seja aflição e convulsão, é preciso que nós enfrentemos tudo isto. Sabemos que é difícil, mas também sabemos que não é impossível enfrentarmos desta forma. Tranquilidade na vida em torno de todos nós, porque a paz chegará em breve pelas mãos de Deus. Simbolicamente falando, a paz chegará pelas mãos de Deus. E para encerrarmos estas nossas reflexões, neste momento, buscamos em o Evangelho segundo o Espiritismo, já que estamos falando acerca da paz, já que estamos falando sobre essas bem-aventuranças, bem-aventurados os pacíficos ou os pacificadores, então buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, que tem como título Bem-aventurados os brandos e pacíficos, no item de número 4, quando os espíritos amigos nos disseram da seguinte maneira sobre estas palavras de Jesus em relação à brandura e em relação à paz. Então eles nos disseram no item de número 4 que por estas máximas, bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, por estas máximas, nos esclarecem os espíritos amigos, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Então aqui eles nos chamam a atenção que Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei de Deus, uma lei natural, uma lei que está na natureza. Consequentemente, condena a violência, a cólera e até toda expressão descortês. Então aqui os espíritos amigos nos chamam a atenção para esta necessidade, como já havíamos dito, daquele esforço constante para agirmos constantemente na nossa vida com moderação, agirmos constantemente na nossa vida com brandura, com mansuetude, sendo afáveis uns para com os outros, tendo paciência constantemente em nossas atitudes, mesmo sabendo que isto é bastante difícil, mas também sabemos que se fizermos verdadeiramente esforços, conseguiremos agir desta forma, porque Jesus agiu assim. Jesus, há bilhões de anos, já age assim constantemente, com brandura, com moderação, com mansuetude, com afabilidade, com paciência. Tantos outros espíritos que já vieram à Terra, a pedido de Jesus para nos ensinar isto também, já agem desta forma, de acordo com a lei natural, que é a própria paz. Consequentemente, é preciso que nós saiamos urgentemente deste campo de violência, de cólera, de até mesmo de expressão descortês contra o nosso semelhante. Que possamos sair desta faixa negativa, conforme havíamos dito, esta faixa de violência, de cólera e de expressões descortês, para a faixa do equilíbrio, da brandura, da mansuetude, afabilidade e assim sucessivamente, para alcançarmos aquela verdadeira condição do homem de bem, que é o verdadeiro ser humano, o ser humano do futuro, para onde estamos caminhando. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado pela presença de todos vocês, irmãos e irmãs de jornada. Muito obrigado pela acolhida, muito obrigado pela caridade que vocês fizeram neste momento em nos ouvir, porque assim, mais uma vez eu tive a belíssima oportunidade de ouvir estes belíssimos ensinamentos. Até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Em breve, com a permissão e graça de Deus, pretendemos nos reunir aqui mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Paz aos nossos corações, muito obrigado pela participação, comentários de todos, pelos compartilhamentos, porque assim todos vocês estão auxiliando juntamente conosco, aqui neste grupo, auxiliando na semeadura, neste processo da semeadura do Evangelho do Cristo.
Até breve, meus irmãos e irmãs, em nome do Cristo Jesus.